A chuva caía como lágrimas de um céu lisboeta arrependido, transformando as calçadas de pedra em rios traiçoeiros. Sofia tropeçou na esquina da Rua Augusta, o salto do sapato escorregando sobre o mosaico molhado, e o mundo girou em um borrão de guarda-chuvas pretos e letreiros neon piscando. Ela caiu de joelhos, não pela dor no tornozelo torcido, mas pelo peso invisível que carregava no peito. As palavras de Marta ecoavam como um fado mal resolvido. Eu te amo, mas não assim, Sofia. Não do jeito que o mundo espera. Aos 28 anos, Sofia havia aprendido que o amor em Lisboa podia ser tão volúvel quanto o vento do Tejo, mas nada a preparara para vazio de uma porta batendo à meia-noite, deixando para trás promessas de eternidade que se dissolveram como açúcar no chá de limão. Foi então que mãos firmes a ergueram, quentes contra a frieza da chuva. Cuidado, ó alma errante. As ruas de Lisboa engolem os distraídos. A voz era um riso grave, tingido de sotaque alentejano, como o som de oliveiras sussurrando segredos ao vento. Sofia ergueu os olhos e o tempo parou. Diante dela, sob um guarda-chuva xadrez desbotado, estava a Ana do acampamento de verão em Évora, 15 anos atrás, com sardas salpicadas como estrelas no rosto bronzeado e olhos verdes que pareciam capturar o verde das planícies alentejanas. A mesma Ana que ensinara a acender fogueiras e a cantar canções de roda ao luar, prometendo aventuras que o tempo roubara. Ana? Sofia murmurou, a voz rouca como se o Tejo tivesse engolido suas palavras. Ana piscou, o reconhecimento florescendo em seu sorriso como uma papoila selvagem. Sofia. A menina das tranças que desafiava os rapazes nas corridas pela serra? Que diabo fazes aqui, caindo como uma estrela cadente? Elas riram, um riso que cortou a chuva como um raio de sol tímido, e naquele instante, Lisboa, com suas 7 colinas e memórias antigas, conspirou para uni-las novamente. As duas mulheres se abrigaram no café mais próximo, um daqueles buracos charmosos no chiado onde o aroma de pastel de nata se misturava ao cheiro de café forte e ao leve salitre do rio. Ana sacudiu o guarda-chuva, espalhando gotas como confetes de uma festa improvisada, enquanto Sofia limpava o rosto com um guardanapo de papel, tentando disfarçar o inchaço nos olhos. Conta-me tudo, disse Ana, pedindo 2 bicas e um prato de pastéis quentes, como se o açúcar pudesse adoçar as feridas da alma. Sofia hesitou, mas o calor do lugar, com suas paredes forradas de azulejos pintados com cenas de pescadores e donzelas, a convenceu a desabafar. Falou de Marta, da vida em Porto que parecia perfeita até não ser, das noites em que o amor se transformava em dúvida, questionando se o coração lésbico cabia nas ruas estreitas das expectativas familiares. Ana ouvia com a paciência de quem já havia navegado rios turbulentos. Aos 29 anos, ela era agora guia turística em Lisboa, uma exploradora urbana que levava grupos de estrangeiros pelas trilhas escondidas da cidade, dos miradores com vistas para o castelo de São Jorge aos becos do Alfama, onde o fado nascia espontâneo nas portas entreabertas. O amor é como o Tejo, disse ela, partindo um pastel ao meio e oferecendo a parte maior a Sofia. Às vezes calmo, às vezes revolto com marés altas. Mas sempre volta ao seu curso, se lhe der espaço. Seus dedos roçaram os de Sofia ao passar o prato, um toque fugaz que enviou um arrepio pelo braço da outra, como o primeiro vento de verão na Serra Alentejana. Naquele café, sob o teto de vigas antigas que rangiam com a chuva, elas reconstruíram o passado. Lembraram o acampamento em Évora, onde meninas de 13 anos sonhavam com mundos além das oliveiras e dos rebanhos de ovelhas merinas. Sofia, a filha de professores de Coimbra, com sua curiosidade insaciável por livros e mapas, Ana, a garota do interior alentejano, cujos pais cultivavam vinhas que produziam um robusto tinto de reguengos. Elas haviam sido inseparáveis, companheiras de tenda, confidentes de segredos sussurrados à luz de lanterna, como o medo de Sofia de nunca encontrar seu lugar no mundo, ou a saudade de Ana pela mãe que trabalhava incansavelmente nos campos. Lembras da noite em que fugimos para o riacho e vimos as estrelas caírem? Ana perguntou, os olhos brilhando. Sofia assentiu, o coração apertado pela nostalgia. Parecia que o céu nos pertencia. A chuva amainou e Ana propôs, vem, vamos explorar. Lisboa não espera por corações partidos, ela os cura com suas curvas. Sofia, ainda mancando ligeiramente, aceitou.
Elas saíram para as ruas reluzentes, o ar fresco carregado do perfume de jasmim das varandas. Ana guiou-a pelo arco da Rua Augusta, onde o obelisco de ferro forjado se erguia como uma lança contra o céu cinzento. Aqui é o coração da cidade, explicou Ana, com o entusiasmo de quem ama sua terra como um amante caprichoso. De dia, comércio e multidões. De noite, ecos de revoluções e amores proibidos. Elas subiram a colina em direção ao bairro Alto, parando em uma tasca onde o vinho da casa, um alentejano encorpado, como de reguengos, fluía generoso. Enquanto bebiam, Sofia sentiu o peso do dia se dissipar. Ana contava histórias, de como se mudara para Lisboa após a morte do pai, um viticultor que deixara apenas dívidas e memórias de noites ao redor da mesa com queijos de serpa e pão de milho. Eu vim para cá sonhando com liberdade, confessou Ana, girando a taça na mão calejada de tanto carregar mochilas de turistas. Mas Lisboa me ensinou que a liberdade tem preço, solidão nas multidões, saudades que mordem como o zamborrão no verão. Sofia tocou sua mão, um gesto de consolo que se prolongou um segundo a mais, e pela primeira vez em meses, sentiu o calor de uma conexão genuína, não forçada por expectativas sociais. A noite caiu como um manto de veludo e o bairro Alto acordou em sua efervescência. Música fado vazava das portas, lamentos poéticos de Amália Rodrigues e quando nas paredes de cal. Elas entraram em um pequeno adega, onde uma fadista de voz rouca cantava estranha forma de vida, as palavras cortando como navalhas doces. Eu bebo o vinho que me deste e fico mais longe de ti. Sofia sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas Ana apertou sua mão sob a mesa, um laço invisível que as ancorava. Não chores pelo que se foi, sussurrou Ana. O fado é saudade, mas também esperança. Como nós, que nos encontramos de novo. Elas saíram cambaleando levemente, o vinho aquecendo o sangue, e caminharam até o mirador de Santa Catarina, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes. O Tejo refletia as estrelas artificiais da Ponte 25 de Abril e Sofia, encostada à balaustrada, confessou: Eu pensei que o amor era uma prisão, Ana. Mas contigo parece uma trilha aberta. Ana sorriu, o vento bagunçando seus cabelos curtos, e por um momento, o silêncio entre elas falou mais que palavras, um silêncio carregado de possibilidades, como o primeiro acorde de um fado ainda não cantado. A noite se estendeu em conversas sussurradas, relembrando o acampamento, as fogueiras onde assavam sardinhas e contavam lendas de moras encantadas, as corridas matinais pela encosta onde o orvalho molhava as botas. Sofia riu ao recordar como Ana a salvara de uma queda em um barranco, carregando-a nas costas como uma heroína de contos antigos. Tu eras minha guardiã, disse ela. Ana balançou a cabeça. Não, éramos iguais. Duas meninas perdidas em um mundo grande demais. Mas agora, em Lisboa, o mundo parecia menor, mais íntimo, como se as colinas as tivessem guiado de volta uma à outra. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de rosa e laranja, elas se despediram com um abraço apertado na porta do hotel modesto de Sofia, no bairro da Baixa. Amanhã, mais trilhas, prometeu Ana, beijando sua bochecha com a leveza de uma brisa. Sofia assentiu, o coração leve pela primeira vez em anos. Mas enquanto subia as escadas rangentes, uma dúvida se instalou, e se essa redescoberta fosse só um devaneio da chuva? Ou seria o mapa que seu coração tanto procurava? Os dias seguintes foram uma dança delicada entre o passado e o presente, como o tango das marés no Tejo. Ana, com sua energia incansável, transformou Lisboa em um playground particular para Sofia. De manhã, elas desciam ao mercado da Ribeira, onde o ar cheirava a peixe fresco e ervas de hortelã-pimenta. Experimenta isto, dizia a Ana, oferecendo uma fatia de pão com chouriço alentejano defumado, os olhos dançando com malícia. Sofia mordia, o salgado explodindo na boca, e ria da forma como Ana barganhava com os vendedores, um misto de charme e teimosia herdade das feiras rurais de Évora. Tu negocias como se a vida dependesse disso, brincava Sofia. É que depende, respondia Ana, séria por um instante. Na minha terra, cada vintém conta, como cada palavra no fado. Elas vagavam pelas ruas do Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, com suas escadinhas íngremes e casas de cores desbotadas pelo sol.
Ana contava lendas, de como os mouros haviam construído aquelas muralhas para defender amores impossíveis, ou de São Vicente, o padroeiro dos navegadores, que protegia os corações à deriva. Sofia absorvia tudo como uma esponja, esquecendo por momentos a ferida de Marta. Em uma tarde quente, pararam em uma loja de azulejos, onde artesãos moldavam peças com cenas de procissões e danças folclóricas. Ana comprou um pequeno painel com duas figuras femininas entrelaçadas em uma roda de viola, para lembrar que as trilhas se cruzam, disse, entregando a Sofia com um rubor sutil nas bochechas sardentas. Mas sob a superfície de risos e descobertas, correntes subterrâneas começavam a se agitar. Sofia recebera uma mensagem de Marta, um pedido de conversa, eu sinto tua falta que soava como um gancho no peito. Ela a ignorou, mas o fantasma pairava, sussurrando dúvidas sobre sua identidade, sobre o que significava amar uma mulher em uma sociedade portuguesa ainda marcada pelas sombras do passado católico. Ana, por sua vez, carregava seus próprios fardos. Durante um piquenique no Jardim da Estrela, com queijos de azeitão e uvas moscatel, ela confidenciou: eu namorei um homem por anos, Sofia. O João, de Beja. Pensava que era o que se esperava, família, casa na aldeia, filhos correndo entre as vinhas. Mas quando ele propôs casamento, senti vazio. Como se meu coração fosse um mapa com rotas erradas. Sofia olhou, o sol filtrando pelas folhas de palmeira, pintando sombras dançantes em seu rosto. E agora? Perguntou, a voz baixa. Ana encolheu os ombros, colhendo uma flor de buganvília e girando-a entre os dedos. Agora, guio turistas para que não se percam, mas eu mesma ando à deriva. Lisboa me deu asas, mas também solidão. Amigas vêm e vão, mas ninguém fica. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de não ditos. Sofia sentiu um puxão no peito, um desejo de preencher aquele vazio, mas o medo a conteve, medo de repetir o ciclo de dor, de confundir amizade com algo mais profundo. A tarde se transformou em noite quando elas subiram ao castelo de São Jorge, as muralhas antigas e quando com o burburinho de casais e famílias. De lá, Lisboa se revelava em toda a sua glória, o Tejo como uma fita de prata, os bondes amarelos serpenteando colinas, o farol do bugio piscando no horizonte. Ana apontou para o sul, ali está o Alentejo, minha terra. Planícies infinitas onde o céu toca a terra e o vinho corre mais que o sangue. Sofia imaginou-a na criança, correndo por aqueles campos, livre como o vento. Leva-me lá um dia, pediu impulsivamente. Ana virou-se, os olhos verdes intensos à luz do crepúsculo. Se quiseres, levo-te ao fim do mundo. Mas o conflito se insinuou naquela mesma noite, durante um jantar em uma casa de fado no bairro Alto. A fadista, uma mulher de meia-idade com um lenço negro e olhos que haviam visto muitas despedidas, cantou a imoraria, evocando as ruas onde amores perdiam em becos escuros. Ana, tocada pelo canto, pegou a mão de Sofia abertamente sob a mesa, os dedos entrelaçados como raízes de sobreiro. Sofia retribuiu, mas seu telefone vibrou, outra mensagem de Marta, com foto de um buquê de flores. O coração dela acelerou, não de alegria, mas de pânico. Ela se afastou ligeiramente, pretextando sede, e correu para o banheiro, onde se olhou no espelho rachado, questionando: quem sou eu para merecer isso? Uma traidora de corações, ou apenas perdida? Ao voltar, encontrou Ana conversando com um grupo de turistas, seu riso ecoando como um bálsamo. Mas o momento se quebrou quando uma das mulheres, uma americana loira, elogiou Ana efusivamente: você é a melhor guia que já tive. Tão apaixonada pela cidade. Ana corou, mas Sofia sentiu uma pontada irracional de ciúme, ou seria medo de que Ana, com sua vitalidade, atraísse olhares que ela não poderia corresponder? Elas saíram em silêncio, o ar da noite carregado de tensão não dita. Caminhando pela calçada do Combro, Sofia finalmente falou: Marta me escreveu. Quer-me ver. Ana parou, o rosto iluminado por um poste de luz. E tu? Queres vê-la? A pergunta pairou como uma névoa e Sofia, pela primeira vez, admitiu: não sei. Parte de mim ainda a ama, mas... contigo sinto algo novo. Algo que assusta. Ana assentiu, a dor velada em seus olhos. O amor não é uma trilha reta, Sofia.
Tem desvios, precipícios. Mas se seguires o mapa do coração, talvez encontres o caminho. Elas se abraçaram ali, sob as estrelas indiferentes, e Sofia sentiu o cheiro de Ana, terra úmida do Alentejo misturada a jasmim lisboeta, como uma âncora. Mas naquela noite, sozinha no hotel, Sofia chorou, dividida entre o conforto do conhecido e o chamado do desconhecido. Os dias se sucederam em um ritmo febril. Elas exploraram Belém, provando pastéis de nata na confeitaria centenária, onde o açúcar em pó dançava como neve no ar quente. Ana contava sobre os navegadores que partiam dali para descobrir mundos, e Sofia via paralelos com sua própria jornada, de Coimbra para Porto, de um amor para outro, sempre em busca de horizontes. Em uma manhã chuvosa, elas pegaram o elétrico 28, balançando nas curvas íngremes, rindo quando o bonde rangeu como um velho avô contando histórias. Isto é Lisboa, disse Ana. Cheia de solavancos, mas sempre em frente. Porém, o conflito crescia. Sofia respondeu a Marta, talvez que abriu a porta para conversas virtuais, cada palavra um espinho. Ana percebia, mas não pressionava, focando nas alegrias, um piquenique no Parque Eduardo VII com vistas para o Aqueduto das Águas Livres, ou uma visita ao oceanário, onde peixes tropicais nadavam como memórias fluídas. Em uma dessas tardes, sob o teto de vidro, Ana confessou um segredo. Eu já amei uma mulher, Sofia. No acampamento, depois de ti, uma monitora. Mas o medo nos separou, família, sociedade, o peso da tradição portuguesa. Sofia sentiu o chão tremer. Por que não me contaste? Porque eras minha amiga e eu não queria complicar. A revelação as aproximou, mas também expôs fragilidades. Naquela noite, em um terraço com vista para o Tejo, elas brindaram com vinho verde, fresco e ácido como a vida. Aos desvios românticos, propôs Ana. Sofia ecoou, mas seu coração batia descompassado, sabendo que o próximo desvio poderia ser da traição, não intencional, mas inevitável. O verão lisboeta avançava impiedoso, com ondas de calor que faziam o asfalto ondular como o mar em tormenta. Sofia e Ana encontravam refúgio nas sombras dos claustros do Convento do Carmo, ruínas góticas que sussurravam histórias de terremotos e renascimentos. Olha para isto, disse Ana, traçando com o dedo os arcos quebrados. O grande terremoto de 1755 destruiu tudo, mas Lisboa se ergueu das cinzas, mais forte, com novas ruas e sonhos. Sofia assentiu, mas sua mente vagava para o próprio terremoto interno. As mensagens de Marta se tornavam mais insistentes, promessas de reconciliação tingidas de arrependimento. Volta para mim, amor. Porto te espera. Cada palavra era uma rachadura na armadura que Sofia construíra com Ana. Elas continuavam as explorações, agora com um mapa desenhado à mão por Ana, não das ruas, mas do coração. Aqui é o Mirador da Graça, para contemplações profundas, marcava ela com um X vermelho. Lá, sentadas em um banco de pedra sob pinheiros centenários, Sofia abriu o jogo. Eu respondi a ela. Vamos nos encontrar no fim da semana. Ana ficou imóvel, o vento do Tejo agitando as folhas como aplausos ironicos. Entendo, disse por fim, a voz neutra como o mármore das estátuas ao redor. O amor não se apaga com um estalar de dedos. Mas seus olhos traíam a dor, um verde turmalina nublado pela decepção. A tensão se instalou como uma névoa matinal, tornando os dias seguintes um equilíbrio precário. Elas visitaram Sintra a meia hora de trem, onde florestas encantadas e palácios de conto de fadas desafiavam a realidade. No Palácio da Pena, com suas torres coloridas como um sonho de criança, Ana tentou reacender a magia. Lembra o acampamento? Nós fingíamos ser princesas mouras, escondidas em castelos de ramos. Sofia riu, mas o riso soou forçado, e quando nas galerias vazias. Elas subiram à cruz do alto da serra, onde o vento levava como lobos, e Ana, impulsiva, pegou as mãos de Sofia. Diz-me o que sentes. Não por ela, mas por nós. Sofia hesitou, o coração em guerra. Sinto paz contigo. Como se Lisboa fosse nossa casa, e tu, meu porto seguro. Mas Marta é o passado que me define.
De volta à cidade, o conflito explodiu em uma noite de santos populares, quando Lisboa se vestia de manjerico e sardinha assada. As ruas do bairro Alto fervilhavam com martelos de plástico e concertinas alegres, o ar denso de cheiro de grelhados e vinho rosé. Ana e Sofia dançavam na multidão, os corpos roçando em um ritmo folclórico, mas quando uma morena de olhos castanhos se aproximou de Ana com um ramo de manjerico para a mais bonita da festa, algo em Sofia se partiu. Ela se afastou, lágrimas misturando-se ao suor, e correu para uma rua lateral, onde o fado de uma janela aberta a envolveu como um abraço indesejado. Ana a encontrou encostada a uma parede de azulejos, o rosto molhado. "Por que fugiste?" perguntou, ofegante. Sofia explodiu. "Porque vejo como os olham, Ana. Tu és luz e eu sou sombra. Marta me quer de volta porque sou segura, previsível. Mas contigo sinto-me viva e isso me aterroriza. E se eu te trair, como ela me traiu?" Ana a puxou para si, o cheiro de sardinhas e jasmim misturando-se ao sal das lágrimas. "Ninguém trai se seguir o coração. O mapa é teu, Sofia. Escolhe a trilha." Elas ficaram ali, abraçadas contra o mundo, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu, explodindo em cores que pareciam promessas. Mas a traição veio não de Sofia, mas do destino. No dia seguinte, Ana recebeu uma ligação da agência de turismo, um contrato tentador em Faro, no Algarve, para guiar grupos de verão por falésias e grutas. "É uma oportunidade", disse ela a Sofia durante um café na Baixa, o sol filtrando pelas janelas empoeiradas. "Mais dinheiro, tempo para visitar a família no Alentejo." Sofia sentiu o chão sumir. "E nós? Esta exploração urbana, os desvios românticos?" Ana desviou o olhar para o Tejo lá fora, barcos balançando como corações indecisos. "Talvez seja um desvio temporário. Volta em um mês." A notícia abalou Sofia mais que qualquer mensagem de Marta. Ela cancelou o encontro com a ex, focando na dor fresca. Elas passaram os dias restantes em uma despedida velada, visitas ao Lisboa Factory, antigo complexo industrial transformado em hub de arte, onde grafites coloridos narravam rebeliões urbanas, ou ao Jardim Botânico de Lisboa, com suas estufas de orquídeas exóticas que pareciam florescer em segredo. Em uma dessas tardes, sob uma copa de figueiras, Sofia confessou: "Eu escolho tu, Ana. Não o passado, mas este presente incerto." Ana a beijou na testa, um gesto casto mas carregado de emoção. "Então espera por mim." As trilhas se reconectam. Porém, o alto trunfo do destino veio na véspera da partida de Ana. Sofia, sozinha no hotel, recebeu um pacote, um colar de filigrana lentejana, delicado como teias de aranha, com um bilhete de Marta. "Volta. Eu mudei." Mas era tarde, Sofia o devolveu, o coração agora ancorado em Ana. Elas se despediram no cais do Tejo, o sol poente tingindo a água de ouro. "Escreve-me das falésias", pediu Sofia. Ana prometeu, mas ao embarcar no trem, uma sombra de dúvida pairou. E se o Alentejo a reclamasse de volta, com suas raízes profundas? Sofia ficou na estação, vendo o trem desaparecer na curva, o coração um mapa rasgado. Lisboa, com suas colinas traiçoeiras, havia-lhe dado uma lição. O amor não era posse, mas confiança em desvios imprevisíveis. As semanas sem Ana se arrastaram como as sombras alongadas das colinas lisboetas ao entardecer. Sofia, deixada à própria deriva, transformou a ausência em combustível para a autodescoberta. Ela alugou um pequeno apartamento no Príncipe Real, bairro chique com jardins escondidos e galerias de arte que celebravam a diversidade, um lugar onde casais do mesmo sexo passeavam de mãos dadas sem olhares furtivos, um oásis na tradição conservadora de Portugal. De dia, vagava sozinha pelas trilhas que Ana lhe ensinara, o elevador de Santa Justa, com sua vista gótica sobre a cidade reconstruída, ou o Museu Nacional do Azulejo, onde painéis azuis narravam epopeias de mares e amores perdidos. Mas as noites eram fado puro, saudade que mordia como o dente de alho no bacalhau à Brás. Cartas e mensagens trocadas com Ana chegavam como bálsamos, descrições das praias do Algarve, com falésias vermelhas que se erguiam como sentinelas de pedra e grutas azuis onde o eco das ondas soava como confissões. "Penso em ti quando mar canta", escrevia Ana.
E nas noites de acampamento, quando prometemos aventuras? Sofia respondia com fotos de Lisboa vazia sem ela, um copo de ginginha solitário em uma tasca ou um pastel de nata pela metade. Mas entre as linhas, a dúvida crescia. Ana mencionava a família, as pressões para voltar ao Alentejo permanentemente, o peso de tradições que viam o amor entre mulheres como um desvio do caminho reto da vida. O conflito se acirrou quando Sofia recebeu um convite inesperado, a prima de Marta, organizando uma reunião familiar em Coimbra, sua cidade natal. Vem para curar as feridas, dizia o bilhete. Sofia hesitou, mas o chamado do lar, com suas bibliotecas antigas e o Mondego sereno, a atraiu. Ela foi, sozinha, e lá encontrou não só família, mas ecos de Marta em cada esquina, o café onde se beijaram pela primeira vez, a ponto onde prometeram eternidade. Durante um jantar com tias tagarelas e pratos de chanfana fumegante, uma tia conservadora soltou: mulheres como tu precisam de estabilidade, Sofia. Não de devaneios lisboetas. As palavras cortaram, reabrindo a ferida da traição de Marta, que aparecera brevemente, olhos suplicantes, mas mãos frias. De volta a Lisboa, Sofia confrontou a solidão em uma caminhada noturna pelo Tejo. O rio, sempre testemunha, parecia sussurrar conselhos em sua linguagem líquida. Ela ligou para Ana, a voz embargada: eu fui a Coimbra. Vi Marta. Ela quer tentar de novo. Silêncio do outro lado, quebrado apenas pelo crepitar da linha ruim do Algarve. E tu, Sofia? Queres? A pergunta era uma navalha e Sofia chorou. Não. Quer ti. Mas sinto que o mundo nos separa, tu no sul, eu na cidade, nossas histórias como rios que não se encontram. Ana suspirou, o som carregado de fadiga. Então vem para cá. As falésias esperam. Sofia comprou a passagem no dia seguinte, o trem cortando paisagens como uma faca no pão de milho. O Algarve recebeu com sol abrasador e cheiro de pinheiros de Alepo. Ana esperava na estação de Faro, bronzeada e com um sorriso que iluminava mais que o meio-dia. Elas se abraçaram como náufragas e Ana levou para uma casa alugada na falésia de Lagos, com vista para o Atlântico selvagem. Aqui, sem mapas, disse Ana. Só o mar e nós. Os dias foram um idílio, mergulhos em grutas cristalinas, onde o sal lavava as impurezas da alma, piqueniques com cataplana de marisco, o vapor subindo como orações, noites ao redor de fogueiras na praia, relembrando acampamento, mas agora com toques mais íntimos, mãos que se demoravam, olhares que prometiam. Mas o paraíso tem serpentes. Durante uma visita à família de Ana em Reguengos de Monsaraz, no coração alentejano, o conflito irrompeu. A mãe de Ana, uma mulher de mãos calejadas e olhos sábios como vinho envelhecido, preparou uma refeição farta, a sorda alentejana, com ovos poché flutuando em pão embebido e queijos de cabra curados. Ao redor da mesa de carvalho, sob o teto de palha, a conversa fluiu para o futuro. Quando voltas para casa de vez, filha? Perguntou a mãe, servindo mais vinho. Ana hesitou, olhando para Sofia, que se sentia uma intrusa entre as oliveiras centenárias. Em breve, mãe. Mas Lisboa. E Sofia? A mãe franziu a testa. Essa amiga lisboeta? Cuida dela, mas lembra, o Alentejo é terra de raízes. Amor de cidade é como flor de estufa, bela, mas frágil. A noite terminou em tensão e no caminho de volta para Lagos, Ana explodiu. Ela não entende. Para ela, amor é casamento, filhos, a vida que eu fugi. Sofia, tocando seu braço, tentou acalmar. Talvez ela só queira teu bem. Como minha família em Coimbra, que vê em mim a filha perfeita, não a mulher que ama mulheres. Mas as palavras feriram e Ana parou o carro na beira da estrada, o mar rugindo abaixo. E se eu não puder dar-te o que mereces, Sofia? Se o Alentejo me puxar de volta, como as raízes puxam a sobreira? Lágrimas escorreram e Sofia a beijou, não na testa, mas nos lábios, um beijo casto, cheio de promessas e medos, o primeiro desvio romântico assumido. Aquele beijo mudou tudo, transformando a amizade em algo palpável, como o vinho que fermenta em adegas profundas.
Elas voltaram para a casa na falésia e as noites se encheram de conversas sussurradas, corpos próximos sob lençóis leves, explorando não a carne, mas a alma, toques que curavam, olhares que mapeavam territórios desconhecidos. Tu és minha trilha perdida, murmurou Ana uma madrugada, o luar pintando o quarto de prata. Sofia sorriu, o coração pleno. Mas o telefone tocou, a agência estendendo o contrato de Ana, agora indefinido. Fica, implorou Sofia. Nós contra o mundo. Ana aceitou, mas a semente da dúvida fora plantada. Em uma manhã de pesca com redes artesanais, vendo os pescadores puxarem o mar como um véu, Sofia sentiu o primeiro sinal de traição, não de Ana, mas de si mesma, ao questionar se poderia dividir a vida entre cidades, entre mundos. O outono chegou ao Algarve como um sussurro melancólico, tingindo as falésias de ocre e dourado, enquanto o Atlântico se agitava com ventos que carregavam saudades do norte. Ana e Sofia, agora entrelaçadas em um romance florescendo como as estevas alentejanas, decidiram estender a estadia, transformando a casa na falésia em um ninho de sonhos. De manhã, caminhavam pelas praias desertas de Dona Ana, pegadas se misturando na areia úmida, coletando conchas como talismãs de memórias. Cada uma é uma história, dizia Ana, segurando uma vieira iridescente. Como a nossa, de acampamento para aqui, guiada pelo coração. Sofia ria, entrelaçando os dedos, sentindo a solidez que outrora lhe faltara. Mas o idílio era frágil como o vidro de Murano nas feiras de Lagos. Cartas da família de Ana chegavam quinzenalmente, perfumadas de lavanda seca e cheias de apelos velados. A terra sente tua falta, filha. O pai velhinho pergunta por netos. Cada uma era um lembrete das raízes que Ana tentava ignorar, mas que se enroscavam como era nas paredes da alma. Sofia, por sua vez, recebia e-mails de trabalho em Lisboa, oportunidades em uma editora de guias turísticos, ironia do destino. E se eu aceitasse? Perguntou ela uma tarde, enquanto preparavam ameijoas bolhão pato, o alho dourando na frigideira. Ana parou, a colher no ar. Então voltaríamos para a cidade. Mas e eu? Meu contrato acaba em breve. A tensão se acumulava como nuvens antes da tempestade. Elas viajaram para Évora, fechando o círculo do acampamento, visitando o local onde tudo começara, a serra com seus sobreiros pelados e o riacho que ainda cantava baixinho. Deitadas na grama, sob um céu de estrelas como de 15 anos atrás, Ana abriu o coração. Eu temo, Sofia. Temo que este amor seja um desvio, não o caminho. Minha mãe sonha com casamentos tradicionais, com a igreja de São Brás abençoando uniões que Deus aprova. Sofia, traçando padrões na palma de sua mão, rebateu: o amor humano é divino, Ana. Olha para nós, duas mulheres portuguesas, tecendo nossa tapeçaria contra o tear da tradição. Porém, o alto trunfo da traição veio de forma inesperada. Durante uma feira medieval em Silves, com cavaleiros em armaduras e danças de espadas, Ana reencontrou João, o ex-noivo de Beja, agora um viticultor bem-sucedido, com barba grisalha e olhos que ainda guardavam resquícios de afeto. Ele a abordou entre barracas de mel e pimentas secas, o sorriso amplo como as planícies alentejanas. Ana, a guia errante. Ouvi dizeres por aí. Eles conversaram, risos e quando como velhos tempos, e João mencionou casualmente: a família pergunta por ti. E eu? Bem, o tempo cura, mas deixa saudades. Sofia, observando de longe enquanto provava figos secos, sentiu o ciúme como uma maré alta, subindo pelo peito. Naquela noite, no quarto de uma pousada morisca, a briga explodiu. Ele ainda te olha como se fosses dele, acusou Sofia, voz trêmula. Ana, defensiva, rebateu: é o passado, Sofia. Como Marta para ti. Não podes me culpar por cumprimentar um velho amigo. As palavras feriram como facas de ourives alentejanas, afiadas e belas. Sofia chorou: mas e se o passado te chamar de volta? Se escolheres as vinhas e a tradição sobre nós? Ana, lágrimas nos olhos, confessou o impensável: eu pensei nisso. João me ofereceu uma parceria na vinha, estabilidade, família. Parte de mim quer isso, para agradar à mãe, para não ser a filha rebelde.
A traição não era física, mas emocional, a dúvida de Ana em abraçar plenamente o amor lésbico, temendo o julgamento da sociedade portuguesa, ainda marcada por escândalos sussurrados em vilas onde o padre ditava moral. Sofia empacotou as malas na manhã seguinte, o coração em farrapos. Eu te amo, Ana, mas não posso ser um desvio. Volta para tuas trilhas seguras. Ela pegou o trem para Lisboa, o Atlântico zombando com suas ondas, enquanto Ana ficava na praia, gritando para o vento. Espera. Eu escolho-te. Dias passaram em um limbo de mensagens não respondidas. Sofia, de volta à capital, afundou-se no trabalho, editando guias que descreviam Lisboa como cidade de amores eternos, ironia amarga. Ana, atormentada, renunciou ao contrato no Algarve e viajou para o Alentejo, confrontando a mãe em uma noite de tempestade. Eu amo uma mulher, mãe. Sofia. E se o amor for isso, aceita ou perde-me? A mãe, olhos marejados como o Tejo em cheia, abraçou-a. Filha, o Alentejo é terra de corações grandes. Se ela te faz feliz, segue teu mapa. Ana correu para Lisboa, o trem cortando a noite como uma flecha. Encontrou Sofia no mirador da Senhora do Monte, o lugar mais alto da cidade, onde o vento carregava preces antigas. Eu traí o passado por ti, disse Ana, ofegante, caindo de joelhos. Escolho os desvios românticos. Sofia, lágrimas fluindo, a ergueu, e eu escolho nós. Contra tudo. O reencontro foi catártico, como o fado que nasce da dor. Elas choraram, riram e, sob as estrelas, traçaram um novo mapa, uma vida compartilhada, talvez em Lisboa, com visitas ao Alentejo para honrar as raízes. O inverno lisboeta chegou manso, com chuvas finas que lavavam as ruas como lágrimas de redenção, preparando a cidade para o Natal com luzes piscando nas varandas e o aroma de rabanadas fritas pairando no ar. Ana e Sofia, agora inseparáveis como as gêmeas colinas do castelo, construíram uma rotina tecida de afeto e rotina cotidiana, um amor maduro, enraizado na humanidade das imperfeições. Elas alugaram um apartamento no bairro Alto, com janelas que davam para o Tejo e paredes adornadas com azulejos trazidos do Alentejo, cada peça uma memória de trilhas percorridas. De dia, Ana guiava turistas com seu entusiasmo renovado, agora compartilhando histórias não só de monumentos, mas de corações que se encontram em desvios inesperados. Lisboa é como o amor, dizia ela a grupos de americanos curiosos no tram 28. Cheia de subidas íngremes, mas as vistas valem cada suor. Sofia, na editora, publicava um guia ilustrado, Trilhas do Coração em Portugal, com mapas desenhados à mão por Ana, capítulos sobre acampamentos alentejanos e becos românticos de Lisboa. O livro vendeu modestamente, mas para elas era um testamento, prova de que o amor lésbico podia florescer na terra de Camões e Fado, desafiando as sombras da tradição. O conflito residual veio em ondas suaves, como as marés do Tejo. A família de Sofia, em Coimbra, soube do relacionamento através de uma prima fofoqueira e as cartas chegaram carregadas de preocupação velada. Filha, pensa no que dizes. A sociedade ainda julga. Sofia respondeu com honestidade, convidando-os para uma visita. Quando vieram, em uma primavera florida, Ana os recebeu com uma mesa posta alentejana, pão quente, azeitonas e vinho de reguengos. A mãe de Sofia, rígida como os livros da biblioteca universitária, derreteu ao ouvir Ana cantar um fado suave, voz rouca evocando a saudade que une, não separa. Talvez o amor seja maior que nossas crenças, admitiu ela, abraçando Sofia pela primeira vez sem reservas. A mãe de Ana, visitando de Évora, trouxe cestos de figos secos e contos de vilas onde mulheres fortes cultivavam vinhas sozinhas. Eu errei, filha, confessou em uma noite de estrelas, sentadas no terraço com vistas para o rio. Pensei que tradição era prisão, mas é ponte para que possas caminhar com quem amas. As duas famílias, outrora mundos apartados, se entrelaçaram em um jantar natalino, com bacalhau à consoada e conversas que fluíam como vinho, de receitas ancestrais à aceitação tardia, provando que a humanidade portuguesa, com sua mistura de catolicismo e paganismo, podia abraçar o diverso. O clímax do ano veio na véspera de Ano Novo, no Terreiro do Paço, onde milhares se reuniam para os fogos sobre o Tejo.
Ana e Sofia, de mãos dadas na multidão, sentiram o eco de suas jornadas, do tropeção na chuva àquele abraço sob explosões de luz. De amigas de acampamento exploradoras, murmurou Ana, beijando Sofia suavemente, o mundo ao redor aplaudindo inadvertidamente. Não houve traições mais, apenas o compromisso diário de navegar desvios, guiadas pelo mapa do coração. O final não era de conto de fadas perfeito, mas humanamente belo. Elas planejavam um acampamento de verão em Évora, convidando amigos de Lisboa e do Alentejo para contar histórias ao redor da fogueira. Sofia, escrevendo o epílogo de seu livro, refletiu: as trilhas perdidas nos levam não a destinos, mas a nós mesmas e ao amor que nos redefine. Ana, lendo por cima do ombro, sorriu. E ao próximo desvio, juntas. Lisboa, com suas 7 colinas e um rio eterno, testemunhava. Em Portugal, o amor lésbico não era anomalia, mas uma variação poética da grande tapeçaria humana, romântica, dramática e profundamente enraizada na terra que as nutria.